Fala galera da terceira série do ensino médio do Colégio Fluminense, tudo belezinha com vocês? Sussa? Bem, meu nome é Renan Rangel, Sou professor de Biologia 2 de vocês, tá? A famosa Biologia B. Sejam bem-vindos, Vamos estar aí dando início ao nosso ano letivo de 2021. 2020 foi, só Jesus na causa, Mas agora vai ficar mais tranquilo, relaxa que vai ficar mais de boa. Você vai entender as coisas bacanas, tá? Espero que eu seja claro o suficiente para vocês. Espero que nós tenhamos aqui uma relação harmônica, sem contenda, pelo amor de Jesus Cristo. E vamos que vamos, Vamos se dar bem aí. Rapaziada, eu vou me ausentar um pouquinho dessa tela. Por quê? Porque o slide ele vai ter informações importantes. Se eu deixar essa minha telinha aqui, vou acabar tampando essas informações, tá? E aí você vai dar uma perdida no conteúdo, tá? Então, eu vou me ausentar aqui, relaxa que eu já vou voltar, beleza? Legal? Oh, não. Vamos que vamos, Vamos lá. Fica tranquilo que eu sou meio doidão, tá? Sou meio assim mesmo. Bem, olha só. Primeira aula, nós vamos estar falando de bioquímica. Legal? Professor, tu já começa assim com o pé na porta. Bioquímica, biologia. Vai ter química nessa treta aí, professor? Ai, cara, vai ter química sim. Mas fica tranquilo que é uma química básica, beleza? Você já tem que ter uma ideia aqui de uma química bem básica para que você possa ter aí uma compreensão bem melhor do conteúdo. Professor, não lembro de nada. O que eu faço? Eu vou ser reprovado já, professor? Não, claro que não, pô. Eu tô aqui. Eu vou fazer você relembrar isso, beleza? Eu vou fazer você relembrar o que é um oxigênio, o que é um hidrogênio, o que é um NaCl-. Relaxa, eu vou fazer você lembrar disso, fica tranquilo. Mas me ajuda a te ajudar, Vamos lá, tenta dar uma papirada antes. Galera, brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula. A bioquímica ela vai ser separada em duas partes, compostos orgânicos e inorgânicos. O composto inorgânico vai ser aí água e sais minerais. Composto orgânico vai ser proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, ácidos nucleicos. Todos esses vão ser compostos orgânicos. Aqui nessa primeira aula, nesse nosso primeiro contato, eu vou estar falando apenas de um composto inorgânico, que bem você já deve ter percebido pela imagem que está aí na tua telinha, Que é o quê? É a água, tá? A água vai ser aí o nosso primeiro conteúdo que nós vamos estudar. Olha só, ela é muito fácil, ela é muito de boa. Eu só preciso que você tenha bastante atenção. Legal? Bem, se liga. Se eu te pergunto, aí filho, qual é a fórmula molecular da água? O que tu vai falar pra mim? Caraca, professor, tá fazendo pergunta difícil? Tô não. Perguntei, qual é a fórmula molecular da água? Você vai falar pra mim o quê? Fala. H2O, Pô, fala sério. Duvido se não bebeu aquela parada lá que parece um refrigerante que tem o nome de H2O. Você sabe que a água vai ter essa estrutura aí. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora, antes de eu falar da molécula da água, por que ela vai ser 2 hidrogênios e 1 oxigênio, como que é a estrutura dela, como vai ser a geometria molecular dessa molécula. Antes de eu falar tudo isso para você, você tem que saber as funções básicas da água, E é básicas mesmo. Por exemplo, a água é um solvente universal. Ué, professor, como assim? Ela dissolve a maioria das substâncias, tá? Ela vai dissolver a maioria das substâncias. Professor, ela vai dissolver todas? Não. E é por isso que eu coloquei um asterisco aqui para você. Cuidado, a água ela é considerada um solvente universal, porém ela não dissolve todas as substâncias, tá? Segundo, a água tem polaridade. A água é polar. Com certeza você já deve ter ouvido isso. A água é polar. Professor, o que isso quer dizer? A água ela vai ter polos.
polos positivos e polos negativos. Isso faz com que ela tenha uma interação maior com outras moléculas, tá? Mas cuidado e calma que eu vou explicar isso mais à frente. Mas entenda o seguinte aqui, ó. Bota uma observação no teu caderno. Polar dissolve polar. Polar dissolve polar. Como assim, professor? Vou fazer uma pergunta para tu. Água dissolve sal? Dissolve, professor. Se eu jogo o sal num copo de água, eu não consigo ver o sal. Exatamente. Ela dissolveu, porque o sal é polar. Então, polar dissolve polar. Polar não vai dissolver substância apolar. Apolar é negação. É que não tem polos. Por exemplo, água não dissolve gordura. Água dissolve gordura? Você limpa a sua frigideira apenas com água? A sua frigideira suja, cheia de óleo, apenas com água? Claro que não. Tua mãe vai dar um tabefe na tua cara. Ela vai falar, menina, joga um detergente nisso aí, porque o detergente vai fazer com que tire a gordura. Só a água não tira. Até a tua mãe sabe disso, tu não sabe, pô. Fala sério, hein? Então, coloca observação. Polar dissolve polar. Terceira função, termorreguladora. A água, galera, ela vai ter aí uma função de osmose no nosso corpo, ela vai ter uma função de transporte de líquidos no nosso corpo, transporte de substâncias também, né? Ela vai manter a nossa temperatura. E aí eu já adianto uma outra função que tem aqui, que é o quê? O calor específico. Beleza? Fica tranquilo que eu vou te explicar o que é o calor específico, tá? Reações químicas. A água é importante para reações químicas. Eu vou te dar exemplos aqui também nessa aula, que para você sintetizar certas substâncias, você vai ter que ter a água. Para você quebrar certas substâncias, você também vai ter que ter a água. Então a água ela é responsável e importantíssima para algumas reações químicas do nosso corpo, tá? Algumas reações metabólicas, beleza? E o alto calor específico. Professor, o que seria esse alto calor específico aí? Galera, preste atenção. A água, ela demora a perder calor e ela demora a resfriar também. Ou seja, para que você possa esquentar 1 grama de água, você tem que estar proporcionando 1 grau Celsius de energia. Isso vocês estudam em física também. Mas pega a ideia, para você esquentar 1 pequena grama de água, você tem que colocar 1 grau Celsius. Você tem que aumentar a temperatura a 1 grau Celsius. Isso é muita coisa, cara. Ou seja, a água ela tem a capacidade de reter bastante o calor quando ela ganha. E ela vai ter uma dificuldade de perder esse calor. Se ligou? Então ela retém o calor. Ela demora para reter, mas ela retém o calor bem. E depois ela demora a perder isso. Ou seja, isso nos dá a capacidade de manter a nossa temperatura corporal. Por isso que eu te falei lá no termorregulador que a água é importante nessa questão, tá? Um bom exemplo disso na natureza é o mar, né? Na praia. Se você vai de manhãzinha, a água ela tá um gelo. Tá mó sol, mas a água tá um gelo. E aí se você vai à noite, você vai perceber que a água ela tá o quê? Ela tá mais morninha. Eu não vou falar que tá quente, mas a água ela vai estar mais morninha do que de dia. Por que isso? Porque, né, o oceano tá ali, o sol tá lá, brilhando, bonito, tá mandando calor, tá mandando calor. O dia inteiro ela vai reter aquele calor que à noite. Aí de noite não tem mais sol, vai resfriar, vai resfriar a noite inteira. De manhã a água vai estar mais gelada. Se ligou? Beleza? Pegou a ideia? Então vamos continuar. Rapaziada, por que a água é H2O? Bem, vamos falar agora um pouquinho de química aqui, né? Vamos falar um pouquinho de química, até porque o conceito é bioquímica. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, o hidrogênio ele está na família 1A, né? A primeira coluna e o primeiro período, né, da tabela periódica. Ele está lá no comecinho. Na verdade, o hidrogênio ele não tem família, né? Mas ele é considerado como 1A. Beleza. O oxigênio está lá na família 6A.
Na família 6A. Se eu não me engano, no segundo período e na família 6. Bem, o que isso quer dizer? Galerinha, é o seguinte. A família é correspondente à camada de elétrons, né? A quantidade de elétrons que o elemento vai ter na sua última camada. O hidrogênio, ele tem um elétron na sua camada, na sua última camada, né? Ele tem um elétron na sua última camada. Para o hidrogênio se manter estável, ele tem que ter uma troca de elétron apenas de mais um, ou seja, ele tem que fazer um dueto. Agora, o oxigênio não. Para o oxigênio se manter estável, ele não tem que fazer um dueto. Ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Ele tem 6 elétrons na sua última camada. O oxigênio, ele não tem que fazer um dueto, ele tem que fazer um octeto. É a famosa regra do octeto que você aprende lá na química, né? A compartilhamento de elétrons. Bem, se o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, quanto falta para ele chegar a 8? Pô, fala sério, né? 2. Pega essa imagem. Hidrogênio tem 1, porque ele está na família 1A. O oxigênio tem 6, porque ele está na família 6A. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua última camada. O oxigênio, ele quer fazer um octeto. Ele quer ficar estável. O hidrogênio também, mas o hidrogênio não precisa de 8. O hidrogênio só precisa de 2. Ou seja, se ele tem 1, ele precisa só de mais 1. Agora, adivinha o que vai acontecer aqui? Ó? Um compartilhamento entre eles. Um hidrogênio, né, vai se ligar, um elétron do hidrogênio vai se ligar com outro elétron do oxigênio e o outro hidrogênio vai se ligar com outro elétron do oxigênio. Vamos ver se o oxigênio ficou estável? Ó, ele precisa de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top! O oxigênio ficou estável. Agora vamos ver o hidrogênio. Precisa de 2. 1, 2, opa. 1, 2, opa. Estabilizou a molécula. Beleza, professor, consegui entender. Mas o que está me encucando aqui é o seguinte. E esses 4 elétrons aqui que sobraram, o que acontece com eles? Galerinha, preste atenção. O oxigênio, ele se torna mais eletronegativo nessa ideia aqui, né? Bem, olha só, como tem elétrons sobrando em cima dele, o que vai acontecer? Esses elétrons vão fazer uma força aqui, ó, uma força meio que empurrando esses hidrogênios para baixo. Quando ele faz essa força, né, ele forma um certo ângulo ali entre o hidrogênio e o oxigênio. Só uma informação aqui para vocês, a ligação, compartilhamento que acontece aqui, ó, entre esses elétrons do hidrogênio e oxigênio é chamado de ligação covalente, tá? Uma ligação bem forte que vai ter aqui no hidrogênio e oxigênio. Agora, voltando aqui para a ideia. Quando se tem essa ligação covalente aqui, há uma formação, ó, de um certo ângulo. Por quê? Aqueles elétrons que estão aqui em cima vai fazer uma força para baixo dessa ligação, fazendo com que essa molécula tenha essa conformidade aqui, ó, tenha essa estrutura. Esse ângulo formado é 104,5 graus, tá? É uma geometria angular da molécula de água. Galera que quer fazer o Enem, galera que quer fazer específica, tem que saber esse ângulo, tá? Tem que saber isso. Vocês que querem fazer vestibular, tem que saber essa informação. Então grifa, coloca aí de vermelho, rosa, amarelo, verde, seja lá o que for, mas lembre dessa informação, beleza? Você vai ter aqui, ó, a formação de um ângulo de 104,5. Não é 104,6, não é 104,3, não é 105,4. É 104,5 graus. Show de bola? Beleza? Bem, entendido isso? E aí, só voltando aqui para vocês entenderem, ó, vai sobrar elétrons aqui em cima ainda no oxigênio. O que vai acontecer?
vai acontecer que outras molequinhas como essa vão se formar. E essas moléculas vão se ligar umas às outras, através de uma ligação chamada ligação de hidrogênio, ou a antiga ponte de hidrogênio, que vocês podem ver isso também em livros mais antigos, tá? Ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio vai ligar um oxigênio a um hidrogênio, tá vendo aqui, ó? É sempre a polaridade, e aqui vem a ideia de molécula polar. Eles vão ter polos, um polo positivo, que é o hidrogênio, e um polo negativo, que é o oxigênio. Professor, por que o oxigênio é negativo se ele tem mais? Porque aquele é mais eletronegativo, tudo bem? E o hidrogênio, como ele doou, ele ficou um cátion, ele ficou um cátodo, né? Um positivo. Então você vai ter um polo que é negativo, um polo que é positivo. E aí você vai fazer a ligação entre outras molequinhas de H2O, tá? Informação importante. Uma molécula de H2O pode fazer até 4 ligações com outras moléculas e assim vai tendo sucessivas ligações, tá? Lembrando, isso aqui é ligação covalente e essa ligação aqui entre outras moléculas de H2O é a ligação de hidrogênio. Pelo amor de Deus, não confunda isso, meu filho. E com isso, né, por conta dessas ligações, nós temos o que chamamos de tensão superficial da água. Ou seja, a água ela vai ter uma tensão, ela vai ter uma coesão e uma adesão. O que seria isso? Seria a força que a água tem, né? Quem nunca pegou uma pedrinha e tentou tacar na água para ela ficar quicando? Ué, professor, eu taquei e ela quicou mais 5 vezes. Beleza, por que ela quicou? Por conta da tensão superficial, por conta dessa força entre as moléculas, tá? A molécula da água ela não quer se desprender, ela quer ficar juntinha uma das outras. Se ligou? Por isso que elas têm aqui essa forma aqui, ó, essa formação aqui, porque elas querem sempre ficar juntas umas das outras, elas não querem ficar separadas. Elas sempre vão ter uma coesão e uma adesão, né? Uma aderência e uma força, um sentido. E aí, galera, aqui tá uma imagenzinha que eu peguei da internet para vocês, tá? Só para que vocês possam entender o quê? Para que vocês possam entender as reações químicas que tem no nosso corpo e que a água vai estar aí presente. Primeiro, síntese por desidratação. Se liga, rapaziada. Vocês podem matar muitas palavras meio complicadinhas na biologia só tentando fazer a tradução delas. Ó, síntese é produzir, né? Produção. Por desidratação. Desidratar é perder água, então você vai produzir através da perda d'água. Se liga, nós temos duas molequinhas de glicose aqui, uma molécula e uma outra molécula. Perceba que nessa ponta aqui, ó, nós temos que ter uma ligação. Nós vamos ter uma ligação que é um monossacarídeo com outro monossacarídeo, vai formar aqui um disacarídeo. Fica tranquilo que nós vamos ter essa aula, tá? Relaxa que eu só estou falando aqui só para você entender. Duas moléculas de glicose vai formar uma molécula grande. Como que eu formo ela? Tá vendo isso aqui, ó? OH, é o famoso H2O. Quando você tem essa ligação, olha o que acontece. Sai uma molécula de água e essas estruturas aqui, elas se ligam. Tá vendo? Elas se ligam. Agora, esse O fez a ligação entre uma molécula de glicose e outra molécula de glicose. Isso é a síntese por desidratação. Se ligou? Você perdeu a água, porém produziu uma molécula completa. Agora, professor, que nome é esse doido aqui que tu colocou aqui embaixo? Hidrólise. Hidrólise é o inverso disso. Por exemplo, se eu quiser pegar essa molécula e quebrar ela novamente, fazer com que ela se torne duas moléculas de glicose novamente, o que eu faço? Eu simplesmente coloco água aqui, ó. Se eu insiro uma molequinha de água nesse meio aqui, ó, nessa meiuca, o que vai acontecer? Vai sofrer reação e ela vai tornar a ser OH, HO de cada molécula. Percebeu? Hidrólise é quebra, galera. Lise é quebra. Hidro é água.
Então é a quebra a partir da água. Beleza? Então, pelo amor de Deus, não confunda, anota isso. Síntese por desidratação é para você fazer a produção de uma molécula, né? Você vai produzir uma molécula. Hidrólise é quando você quer quebrar essa molécula de volta. Tranquilo? Isso aqui vai ter uma ligação direta com o nosso metabolismo, que vai ser o nosso anabolismo e o nosso catabolismo. Anabolismo é quando você vai produzir, você vai crescer, né? Lembra lá do anabolizante? Então a pessoa cresce, a pessoa fica grande, a pessoa tem produção de proteína. Agora, quando você vai catabolizar, catabolismo é diferente, catabolismo é o inverso. A pessoa vai emagrecendo, vai quebrando molécula, vai perdendo estrutura. Isso é o catabolismo, tá? Então tá diretamente ligado ao nosso metabolismo, essa reação química aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido por completo a água. Qualquer dúvida, estarei em sala de aula, tá? Pode deixar aí no comentário. Fiquem com Deus, grande abraço e é nóis. Valeu, rapaziada. Até a próxima.